dia, tudo bem com vocês, meus alunos? Então, a gente vai resolver as questões do nosso slide, né? Porque ficou pendente essas questões para vocês tentarem responder, né? Como o assunto é princípio da conservação da quantidade de movimento, quantidade de movimento e impulso, né? Aí uma revisãozinha básica, quantidade, a massa vezes velocidade, que já foi explicado, né? Tá aqui a atividade. Vamos lá. Seja uma pequena esfera de massa 2 kg, em que em um determinado instante apresenta uma velocidade horizontal, orientada da esquerda para a direita e de módulo igual a 5 metros por segundo. Determine o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da esfera, né? Então, quantidade nada mais é massa vezes velocidade, né? A massa 2, né? Já deu 2 kg e velocidade 5, então é só multiplicar 2 vezes 5, 10. Como massa é quilograma e velocidade é metro por segundo, então a unidade de medida da quantidade de movimento é quilograma vezes massa por segundo. Direção horizontal, né? Porque já está anexado aqui na questão. E sentido da esquerda para a direita. Segunda, uma bola de tênis de massa de 200 gramas e velocidade 10 é rebatida por um jogador adquirindo uma velocidade V2 de mesmo valor e direção de V1, mas de sentidos contrários. Qual foi a variação da quantidade de movimento da bola? Então, o valor da quantidade de movimento no instante que a bola atinge a raquete é. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar para A1, né? MV, a massa, como está em grama, transforma para quilograma. Então, transforma para quilograma, só dividir por 1000. Então, 200 dividido por 1000 dá 0,2. Velocidade 10. Então, 0,2 vezes 10 é igual a 2 kg por metro por segundo. Agora, a gente vai trabalhar a quantidade de movimento em que ela abandona a raquete. Tá? Aqui é 2, né? Então, M é a mesma fórmula, massa vezes velocidade, 0,2 vezes 10 é igual a 2 kg vezes metro por segundo. Mas, na verdade, ele quer exatamente a variação da quantidade de movimento. Então, variação esta, final menos a inicial. A final, ó, é 2. Menos o Q1 é também 2. Por que, professora? Aqui você colocou menos. Porque aqui na questão está colocando, ó, sentidos contrários, né? Se está em sentidos contrários, aí é negativo. Então, menos dá mais, então 2 mais 2 é igual a 4 kg vezes metro por segundo. Terceira, um objeto de massa 0,50 está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração de 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se partir do repouso, qual o modo da quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo ao fim de 8 segundos? 8 segundos, né? Segundo é tempo. Então, primeiramente, como ele deu a aceleração, né? Então, a aceleração nada mais é velocidade sobre o intervalo de tempo. Aceleração esta, que é 0,30 ou 0,3, tanto faz. Velocidade, porque para a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Só porque a questão não deu velocidade, né, gente? Mas deu massa, deu aceleração e deu o tempo. Por isso que a gente tem que encontrar a velocidade pela fórmula da aceleração, né? E o tempo dá 8. Então, 8 vezes 0,3 é igual a 2,4 metros por segundo.
Agora a gente vai trabalhar a quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. A massa 0,5, 0,50 vezes velocidade que a gente acabou de encontrar, 2,4. Então 0,5 vezes 2,4 é exatamente 1,2 kg vezes metro por segundo. Né? Então a gente trabalhou as questões para quantidade de movimento ou momento linear, da mesma coisa. O impulso, né? Impulso quer dizer empurrões, impactos, puxões, explosões. Impulso, força vezes o intervalo de tempo, força Newton, tempo em segundo. Suponha que o tempo de interação entre o coelho Sansão e a bola tenha sido de 0,01 segundo e que a força exercida sobre ela tenha sido de 400 newton. Então, no Sistema Internacional de Unidades, o modo input produzido pela força vale. Então, impulso nada mais é força vezes tempo. A força, a questão já deu que foi 400, e o tempo 0,01, que dá exatamente 4 newton vezes segundo. Newton por causa da força e segundo por causa do tempo. Em um ponto material é aplicada uma força de intensidade 5,4 vezes 10 elevado a 2 durante o intervalo de tempo de 1,1 vezes 10 elevado a menos 1 segundo. Determine o impulso. Impulso, força vezes tempo. A força 5,4 vezes 10 elevado a 2 e o tempo 1,1 vezes 10 elevado a menos 1, que dá exatamente 59,4 newton vezes segundo. Terceira, em um clássico do futebol goiano, um jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 elevado a 2 newton e um tempo de 0,1 em direção ao gol do Goiás, e o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute. Mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso. Então, ele já deu direto, né? A força 7 vezes 10 elevado a 2 e o tempo 0,1, que dá exatamente 70 newton vezes segundo. Que velocidade deve ter um Fusca de massa igual a 1.500 kg para ter a mesma quantidade de movimento de um caminhão de carga com a velocidade de 60 km por hora? Ó, a velocidade, estou observando, que está em 60 km por hora. Então, a gente vai ter que transformar com a massa de 7,5 toneladas, que uma tonelada corresponde a 1.000 kg. Então, a quantidade de movimento do caminhão de carga, né, a velocidade, 60 km por hora, transformado para metro por segundo, é só dividir por 3,6, que dá 16,66 metros por segundo. A massa do caminhão foi 7,5 toneladas. Transforma para quilograma, multiplica por 1.000, que dá 7.500 kg, né? Aí, então, quantidade, a massa vezes velocidade, a massa do caminhão, 7.500, com a velocidade, que deu 16,66, que dá exatamente 124.950 kg vezes metro por segundo, né? Só porque também a gente tem que calcular o cálculo da velocidade do Fusca, né? A massa do Fusca dá 1.500 quilograma. Então, a quantidade de movimento do caminhão é 124.950, né? Aí, a velocidade do Fusca, é quantidade do Fusca sobre a massa do Fusca, que dá exatamente 124.000, que é a massa, né? 124.950 dividido pela massa do Fusca, né? Então, pega a massa desse caminhão, divide pela massa do Fusca, tá? 124.950 divide por 1.500, né? Que dá justamente 86,3 metros por segundo. Então, a gente está perguntando
Que velocidade deve ter um Fusca, né? Então, a velocidade do Fusca dá justamente 83,3 metros por segundo. Aqui, sobre o teorema do impulso, I é igual à variação da quantidade, variação esta final menos a inicial, né? Impulso é força vezes tempo. Vamos aqui, sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se com 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de 2 vezes 10 elevado a 2 newton durante 3 segundos. Mesmo sentido do movimento, determine a quantidade de movimento desta partícula após o término, né? Então, após o término. Então, para o teorema, né, da quantidade de movimento, teorema do impulso, impulso é igual à variação da quantidade, variação a esta quantidade final menos a quantidade inicial, que é o impulso Ft, força vezes tempo, é igual a Q2 menos Q1, né? Ele repetiu. Mas que é a força? A força está aqui, ó, 2 vezes elevado a 2, vezes o tempo está aqui 3 segundos, é igual. Ele quer saber a quantidade após. Se a quantidade após, então é a quantidade final, que é o Q2, tá aqui. Q2 menos. Que é Q1? Então, quantidade, a fórmula é massa vezes velocidade. A massa é 8, velocidade 25, tá aqui. Tanto faz, 25 vezes 8, 8 vezes 25, né? Então, Q2 é igual 2 vezes 3, 6, só porque é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100. Então, 6 vezes 100, 6 vezes 100, 600. Mais 25 vezes 8, 200. Então, Q2 é igual a 600 mais 200 é igual a 800 kg vezes metro por segundo. Com base no gráfico, determine o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. O impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por força vezes o tempo, né? Então, é em função da força vezes o intervalo de tempo, né? Então, a área é igual ao impulso, né? Aqui, a gente vai calcular a área do trapézio. E a área do trapézio nada mais é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior é igual base maior 40, base menor 90. Aqui inverteu, né? Base maior é 90, base menor é 40, vezes a altura 5 dividido por 2. Então, 40 mais 90 dá 130 vezes 5 dividido por 2. Então, 130 vezes 5 é igual a 650. Dividido por 2 dá 325 newton vezes metro. Então, é isso, gente. Viu? Então, aqui é a resolução do slide que já foi repassado para vocês. Obrigada.